Bom dia, pessoal. Professor André, disciplina de língua portuguesa. Pessoal, então vamos continuar com o nosso conteúdo aqui rapidamente. Pessoal, só lembrando que esse conteúdo aqui da página 83, eu já expliquei no vídeo anterior, já fiz um vídeo, expliquei tudo isso daqui, ó. Expliquei o pronome interjeição, expliquei o substantivo comum, expliquei o pronome interrogativo, expliquei partícula expressiva ou de relance, conjunções coordenativas. Então volta lá no vídeo, se você não assistiu ainda, assiste o vídeo, por quê? Porque esse conteúdo que nós vamos estudar hoje é um complemento desse conteúdo aqui. Então você tem que estudar a questão da oração coordenada, oração subordinada, que está lá no vídeo passado. E outra coisa também, vocês precisam aprender o que é o pronome relativo para que vocês respondam a atividade aqui da página 84, 86, perdão, que eu vou estar deixando, 87, certo? E 80, aliás, e 92, 86, 87 e 92. Essa parte do conto aqui da 92 não precisa fazer, tá? Porque a gente não estudou ainda a questão da poesia, do poema, do conto e tudo mais. Então não precisa não. Precisa só a questão aqui dos valores da palavra porque e pronome relativo. Aliás, que, né? Que é o pronome relativo que, certo? Então aí, ó, atividade da página 86, atividade da página 86, 87 e 92, tá? E a explicação do conteúdo está no vídeo passado, aqui do conteúdo é da página 83, está no vídeo passado, tudo isso daqui. Por que que eu avancei? Por que que eu avancei o livro 3 lá para a página 83? Tá? Você pode estar se perguntando aí. Eu avancei porque este conteúdo da oração subordinada e oração coordenada, que foi o último conteúdo do livro 2, tem mais a ver com esse conteúdo aqui. Tanto que nós vamos estudar agora a oração subordinada adjetiva, que é um tipo de oração subordinada, certo? No livro 3, os primeiros conteúdos são sobre poema e poesia. Então tem a ver, mas não tinha tanto a ver assim com o último conteúdo. Então, para a gente fazer um link do último conteúdo com esse conteúdo atual aqui, então eu decidi dar essa avançada, mas não se preocupem, tá? A gente vai estudar esse conteúdo, vai ser conteúdo de prova, mas a gente volta para estudar o outro conteúdo também, tá? Então vamos lá. Então atividade da página 83, tá? Atividade da página 83, aliás, da página 86, 87 e 92. Você encontra, professor, não tem um livro. Você encontra lá no portal que vocês têm acesso, o livro aqui digital. Inclusive eu também não tenho um livro, mas eu tenho acesso ao livro digital, vocês também têm. Qualquer coisa é só tirar o print aqui da tela. Página 86, 87 e 92, para fazer e para me entregar ainda hoje, beleza? Certo? Então vamos agora para o conteúdo da nossa nova aula. Por isso que eu digo, volta no vídeo anterior e assiste para você poder entender esse conteúdo aqui, ó. Porque é apenas uma derivação da oração subordinada. No caso, a oração subordinada adjetiva. Então vamos ver o que é a oração subordinada adjetiva aqui na página 104 do livro 3. No sexto ano, ao retomar os conceitos das classes gramaticais, você aprendeu que o adjetivo é a classe da palavra encarregada de atribuir características aos substantivos. Já no sétimo ano, verificou que, sintaticamente, o adjetivo assume a função de adjunto adnominal. O que você estudará agora é a possibilidade de um contexto oracional, uma oração assumir a função de adjetivo. Vamos verificar como esse processo acontece? Observe este exemplo. Então você já sabe o que é um adjetivo. O adjetivo é o quê? É aquilo que dá característica a alguma coisa, seja um defeito, uma qualidade. Por exemplo, o meu violão está desafinado. Então, desafinado é uma característica do meu violão, então é um adjetivo. Por exemplo, o professor é alto. Alto é uma característica do professor, então é um adjetivo. Deixa eu pensar. Existem, por exemplo, os adjetivos superrelativos, que são adjetivos relacionados à opinião. Por exemplo, Marcos é maior que André. Então, aliás, é maior não, perdão. Isso aí, no caso, é um adjetivo de comparação. Mas, por exemplo, um adjetivo superrelativo é um adjetivo de opinião. Por exemplo, eu comprei a bolsa mais bonita da loja. Então, aquela bolsa, eu acho ela mais bonita, mas ela pode ser a mais feia para você.
então ela é mais bonita. Para mim é uma questão de opinião, mas esse bonito aí, mais bonito, é uma opinião minha, então é um adjetivo, porque é um adjetivo superlativo, um adjetivo de opinião, além de estar expressando também uma característica bonita, tá? Bonito é uma característica da bolsa, certo? Então o adjetivo ele pode ser de várias formas, mas geralmente ele vem como uma forma de característica, tá? E o adjetivo aqui, ó, agora a gente vai ver o adjetivo assumindo a função de adjunto adnominal. Ou então a possibilidade dele assumir a função de adjetivo, o adjetivo assumir a função da oração, assumir função de adjetiva da oração, né? Então, rapidamente, para não ficar confuso para vocês, vamos ao exemplo que fica mais fácil, tá? Então a gente já sabe que o adjetivo geralmente ele tem função de característica. Olha só isso aqui. Ela fez um pedido chocante. Então, pedido é um substantivo, né? Aqui o verbo é o verbo fazer. Ela fez. O sujeito é ela, no caso. Ela fez. Aí, um pedido chocante. Pedido é um substantivo. E chocante é um adjetivo. É um adjunto adnominal. Chocante, pessoal, é a característica de quê? Do substantivo pedido. Então, substantivo, pedido. Chocante, adjetivo. É uma característica, é a forma como foi esse pedido. Por exemplo, essa oração poderia ser assim: ela fez um pedido misterioso. Misterioso seria a forma como ela fez o pedido. Então, seria uma característica do pedido. Por isso que a gente chama de um adjunto, porque ele está seguindo o substantivo, ele está ali de certa forma, não é complementando, mas ele está auxiliando, ele está junto do substantivo e ele está dando uma característica ao substantivo. Então, por exemplo, chocante é a forma como ela fez o pedido. Então, isso que a gente vai chamar aí de uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque é uma característica ao substantivo, certo? Mas vamos continuar aqui, vamos lá. Trata-se de um período simples, perdão. Período simples por quê? Porque você tem apenas um verbo, o verbo fazer, tá? Então quem define o período é o verbo. Se você assistiu a aula anterior, você já sabe disso. Trata-se de um período simples, isto é, que é formado por apenas uma oração, um verbo, né? Nesse caso, o vocábulo chocante é classificado morfologicamente como adjetivo e sintaticamente como adjunto adnominal, por se ligar diretamente ao substantivo. Observe, diretamente porque não tem ali o uso de uma preposição, né? Observe agora como uma mesma mensagem é transmitida em um período composto, ou seja, em um período formado por mais de uma oração, mais de um verbo. Olha só. Ela fez um pedido que chocou. Então você tem aqui de novo o substantivo pedido e que chocou é uma oração equivalente ao adjetivo. Por que você tem aqui no caso uma oração? Vamos ver. No período composto, o adjetivo transformado em oração continua ligado a um substantivo da oração principal. Oração que contém a informação mais importante do período e que se liga a uma outra oração, caracterizando o substantivo, por estar vinculado ao sentido da oração principal. Funciona como um termo da outra oração e é classificado como uma oração subordinada. Oração que desempenha uma função sintática em relação à oração principal, complementando o sentido dela. Ou seja, a oração depende da outra, por isso que é uma oração subordinada. Por isso que eu digo, se você já viu o vídeo passado, você já sabe o que é a oração subordinada, né? Relação de dependência. Como essa oração equivale a um adjetivo, classifica-se como oração subordinada adjetiva. Como essa oração equivale a um adjetivo, que oração? Que chocou. Como equivale a um adjetivo aqui, ó. Como equivale? Cadê? Onde é que eu tô? Tá aqui. Aqui. Perdão, aqui. Como essa oração, aquela que chocou, equivale a um adjetivo, classifica-se como oração subordinada adjetiva. Observe nesse trecho extraído da crônica. Torpedos, aquela crônica anterior, tá? Que eu não fiz a leitura, mas você pode estar fazendo.
torpedos de Moacir Sclia. Moacir Sclia. Apesar do fracasso dos 4 vestibulandos que haviam tentado fraudar prova mediante mensagem pelo celular, ela decidiu fazer a mesma coisa. Neste período, a oração destacada inicia-se como um período relativo. Período relativo que você também já deve saber se você viu o vídeo passado, que é o pronome que, né, que remete a algo que já foi dito. Termo que retoma um elemento anterior. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui fora do texto, né? Sou o professor que Pedro falou. Então, que está retomando o sentido de professor, para que eu não repita novamente a palavra professor. Sou o professor, professor Pedro falou. Não, eu vou dizer, o professor, Pedro falou do professor. Sou o professor. Não, eu vou dizer, eu vou ligar as duas orações em uma só usando o pronome relativo que. Sou o professor que Pedro falou. Então, esse que está retomando o sentido de professor. Beleza? Então, termo que retoma um elemento anterior, assumindo a função sintática dele. Por explicar algo do termo retomado, a oração é denominada de oração subordinada adjetiva explicativa. Professor, muita coisa e não entendi nada. Vamos lá. Pessoal, a oração subordinada é a relação de dependência entre uma oração e outra. A palavra subordinada já está dizendo tudo. É quando você tem uma relação de dependência, algo é subordinado a outro algo, ou seja, algo depende de outro algo. Só que aqui, além de você ter uma oração subordinada, você vai ter uma oração subordinada adjetiva, ou seja, você vai ter uma oração que vai depender de outra oração que a gente chama de oração principal, tá? A oração subordinada, ela depende da oração principal, certo? E além de você ter essa relação de dependência, você vai ter aí o quê? Você vai ter um adjetivo no meio. Então você vai ter uma oração subordinada adjetiva. Olha aqui o exemplo. Ó, aqui, ó. Ela fez um pedido que chocou. Então eu estou fazendo uso aqui do pronome relativo que para retomar o sentido de pedido. Então ela fez um pedido que chocou. Porque senão eu ia ter que dizer, ela fez um pedido, o pedido chocou. Então, para eu não ter que repetir a palavra pedido novamente, eu uso o pronome relativo que, ela fez um pedido que chocou, para retomar o sentido da palavra pedido, fazendo aí a junção das duas orações, certo? Sem ter que repetir a palavra pedido, certo? Então, o pronome que ele serve para isso. Volta lá no vídeo e assiste, se você não está entendendo, para você poder entender. E aí, o que acontece aqui, pessoal? Além de você ter duas orações, por que eu tenho duas orações aqui, professor? Se eu não estou vendo aqui essas duas orações. Porque aqui eu só tenho uma. Aqui eu só tenho uma, né? Ela fez um pedido chocante. Agora aqui eu tenho duas. Por que eu tenho duas? Porque aqui o chocou, ele vai ter esse sentido de verbo, tá? Do verbo chocar. Então você tem aqui um verbo chocou, e você tem outro verbo aqui, o verbo fez. E o verbo chocou está se referindo a quê? Ao substantivo pedido. Logo, ele está relacionando-se com o verbo fazer. Porque o pedido é algo que ela fez. Ela fez o pedido. E o pedido é o quê? Chocou. Ela fez o pedido. Então, o verbo fazer está se relacionando com o verbo chocar. Por quê? Porque ela fez o quê? O que ela fez? Quem faz alguma coisa. O que ela fez? Ela fez um pedido. E esse pedido chocou. Então, o verbo chocar está se relacionando com o substantivo pedido e o substantivo, e de certa forma, está se relacionando com o verbo fazer. Então, você tem um verbo aí principal, que é o verbo fazer. Ela fez um pedido. E você tem o verbo chocou, que está exercendo aí também uma relação de dependência com o verbo fazer. O fato dela ter feito chocou, dela ter feito o quê? O pedido. Então, o verbo tá exercendo uma função de dependência de um verbo com o outro. Então, você tem uma oração subordinada. E além de você ter uma oração subordinada, você tem uma oração subordinada adjetiva. Porque esse verbo chocou, ele ainda exerce uma função de adjetivo, entre aspas. Por quê? Porque é um modo como ela fez o pedido, chocou. Então, além de ele ser um verbo, ele está ainda exercendo uma função de modo,
de adjetivo. O modo como ela pediu foi chocante. Então aí, ó, o verbo chocou, ele depende do verbo fazer. Ele depende do verbo fazer, ele tem uma relação de dependência, ou seja, uma oração subordinada. E além disso, ele ainda tem uma função de adjetivo. É a forma como ela pediu que chocou. Então aqui, ó, por que aqui você tem apenas uma oração? Porque você tem a palavra chocante. E chocante não é verbo. Chocante é substantivo. Aliás, perdão. Chocante não é verbo, chocante é adjetivo. Chocante é a forma como se pede, certo? Como eu dei o exemplo, poderia ser, ela fez um pedido silencioso, certo? Ela fez um pedido incrível. Então isso daí seria a forma como ela pediu. Então seria uma característica de como ela pediu. Então é o que? É um adjetivo. É um adjetivo do substantivo, pediu. Aliás, do substantivo pedido, né? Pediu é verbo. Pedido, substantivo, certo? Então aqui você tem apenas uma oração, você tem só o verbo fazer, ó. Você tem apenas o verbo fazer. Aqui, ó, ela fez. Você não tem dois verbos. Chocante aqui no caso é adjetivo do substantivo, pedido. Agora aqui não. Aqui você tem, ela fez um pedido que chocou. O chocou, ele está sendo o quê? Um outro verbo. Ele está na forma de verbo, certo? Do verbo chocar. Então você tem dois verbos. Você tem aí uma oração subordinada, porque o verbo chocou está exercendo dependência com o verbo fazer. Aqui, ó, fez do verbo fazer. E fora isso, o verbo chocou ainda está tendo relação de característica do substantivo também. O pedido foi chocante. Pedido que chocou. Esse pronome relativo está retomando o sentido de pedido. Então, chocou é também um adjetivo, entre aspas. Então, ele é uma oração equivalente do adjetivo. Ele é um verbo, ele é uma oração equivalente ao adjetivo. Adjetivo de quem? Do substantivo pedido. E, de certa forma, ele exerce relação com o verbo fazer. Certo? Então, isso que é uma oração subordinada adjetiva. Muito fácil, né? E por exemplo, aqui, ó, aqui nesse primeiro exemplo, você só tem um verbo. Logo, se você assistiu a aula anterior, você sabe que o período, a oração subordinada ou oração coordenada é só quando você tem dois verbos ou mais. Porque como é que algo vai ser subordinado a outro algo se você só tem uma coisa ali, se você só tem um verbo, certo? Então, para um verbo ser dependente do outro verbo, você precisa ter dois verbos. Então aqui você só tem um verbo, logo você não tem oração subordinada e nem oração coordenada, e logo você não tem nenhum tipo de oração subordinada adjetiva ou tudo mais, certo? Você só tem um verbo. Aqui não, aqui você tem uma oração, você tem dois verbos, então você tem uma oração subordinada, porque o verbo chocou está dependendo do verbo fazer, e você ainda tem uma oração subordinada adjetiva, porque o verbo chocou ainda está exercendo função de adjetivar o substantivo pedido. Então é muito simples, não é nada demais, é só prestar atenção, tá? Não entendeu? Pode estar tirando a dúvida comigo no meu contato aí do WhatsApp que vocês têm, tá? Então, esse conteúdo, a atividade passada, até a página 92, é para me entregar hoje, tá? E essa atividade aqui, esse conteúdo novo aqui, vocês vão assistir essa aula, certo? E vão estar respondendo também aqui, ó. Aqui tem alguns textos complementares, mas é basicamente isso daqui que eu expliquei. É basicamente isso daqui. Você vê esse exemplo aqui, vê minha explicação, você vai entender o que é oração subordinada adjetiva. Aí você vai ler aqui os textos complementares para ajudar no entendimento, certo? Ver os exemplos e vai estar respondendo a atividade da página 107 e também da página 108, tá? 107 e 108, que está falando sobre o pronome relativo e também sobre a oração subordinada. E aí vocês vão estar fazendo a leitura desse texto aqui, ó, Conversas Iluminadas, da página 108, perdão, e estarão respondendo também a atividade da página 107, que eu já falei, e da página do texto, esse texto aqui, ó, esse texto aqui da página 108, vocês vão fazer a leitura dele, ó, 108, e vão estar, ele termina aqui na página 109, tá, esse texto aqui,
e vocês vão estar respondendo a atividade da página 110, que tem a ver somente com esse texto, tá? E da página 111, tudo bem? E da página 113 também, 110, 111, 112, 113. E né, aqui vocês vão precisar desse conteúdo que eu expliquei, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adjetiva explicativa, restritiva. Professor, mas eu não sei o que é isso. O que você vai precisar saber basicamente é o que é uma oração subordinada adjetiva. Sabendo disso, você vai conseguir responder a atividade. Qualquer coisa, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu não posso estar explicando detalhadamente tintim por tintim, porque o vídeo fica muito longo. Mas aqui, ó, é só você vir aqui, ó, que você vai entender perfeitamente. Aqui está a explicação que eu dei, certo? Agora aqui, ó, você vai aplicar esse mesmo conceito que eu falei sobre a oração subordinada adjetiva e vai trazer para cá, que você vai ver tudinho certinho. O que é a oração subordinada adjetiva explicativa, certo? O que é a oração subordinada adjetiva restritiva, certo? É muito simples, é basicamente esse mesmo conceito. É uma oração que depende da outra oração, é um verbo que depende do outro verbo, que vai estar exercendo função de adjetivo, ou seja, que dá uma característica, um modo como aquilo aconteceu. Só que aqui no caso ele vai estar exercendo a função também de explicar, o nome já diz tudo, explicativa, de explicar. E no caso de restritivo, ele vai estar trazendo também a questão de restringir aquela situação. Leia com atenção que você vai entender, tá bom? Então eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Boa sorte a todos. Atividade é da página 107. Aliás, ó, tem a atividade anterior, do conteúdo anterior, que é da página 86, 87, 92, certo? E a atividade do novo conteúdo, que foi essa aula de hoje, é da página 107, 108, 107, certo? E 108. E vocês vão ler esse texto aqui da página 108 e 109. Ele começa na 108 e termina na 109. E vocês vão responder a atividade da página 110 e 111 e 112, tá? Então, boa sorte a todos, espero que tenham entendido o conteúdo e até a próxima aula.